Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, quem fala com vocês é o Padre Fabrício Rodrigues e quero convidá-los a meditar o Evangelho do terceiro domingo do tempo comum, Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. O início do Evangelho coincide com o início absoluto da pregação de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, as primeiras palavras que disse foram essas: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Nesta breve frase apresentam-se dois planos ou duas situações. A situação objetiva, independente do homem e que, pelo contrário, o condiciona externamente. O tempo se completou. Os homens já devem viver numa situação de que, de repente, se tornou diferente, como que por uma brusca aceleração. E uma situação subjetiva, que depende do homem e de sua liberdade. Essa mesma estrutura a encontramos no texto de Paulo na segunda leitura. O tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não as tivessem, os que usam desse mundo como se dele não usassem. Nesse simplício esquema está contida toda a visão cristã da vida e do mundo, e nós não deixaremos fugir a oportunidade para nola imprimir no coração. Este é o anúncio cristão e nós queremos acolhê-lo. Cumpriu-se o tempo, diz Jesus e diz Paulo. O tempo é breve. Não há contradição, porque se fala de dois tempos diferentes. Jesus fala do tempo da espera de sua primeira vinda e diz que este se cumpriu. O reino está aqui. É possível já entrar nele com a fé e a conversão. São Paulo fala do tempo da realização final, da segunda vinda de Cristo, e afirma que este é breve. Esse tempo é o tempo da igreja, é o novo hoje, concedido por Deus aos homens como espaço para que realizem nele a própria salvação mediante a fé. Nós nos encontramos precisamente dentro desse tempo que se tornou breve, cheio de urgência. A urgência não é somente temporal, mas também espacial, isto é, nas coisas, no mundo que nos circunda. Com efeito, passa a figura desse mundo. Jonas podia especificar: ainda 40 dias. Nós não conhecemos aquele dia e aquela hora. Sabemos, porém, que já pode ser cada dia e cada hora, porque estes nos quais vivemos são os últimos tempos. A palavra de Deus nos leva a refletir numa dimensão essencial da vida cristã, a provisoriedade, viver como peregrinos e forasteiros. Uma boa provisoriedade, isto é, de sinal positivo, não negativo, não se trata com efeito de deixar a pátria, mas de entrar nela. O Novo Testamento tem uma palavra-chave para exprimir tudo isso. Os fiéis são cá embaixo, pairokoi, isto é, peregrinos. O tempo de sua vida é o tempo da paróquia, isto é, de peregrinação. São os mesmos termos dos quais derivam paroquianos e paróquia. Mas quem se recorda ainda desse significado originário desses dois termos? Esses termos nos lembram que nosso viver é provisório, com o pé na estrada, impelidos pela pressa, mas uma pressa boa que se chama fervor, como a dos hebreus, quando estavam para deixar o Egito. Não temos aqui uma cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Tal provisoriedade e tal falta de cidadania estável se caracterizam em relação a esse mundo e a esta cidade, não em relação à cidade de Deus, que é a Jerusalém Celeste. E desde agora, a Igreja, diante desta, aliás, nos tornamos concidadãos e familiares de peregrinos e forasteiros que éramos antes. Esta é a situação objetiva em que vivemos. Agora passemos
a situação subjetiva, isto é, a atitude concreta que devemos assumir em vista dessa situação de tempo breve. O Evangelho diz: convertei-vos. Paulo esmiuça esta importante palavra em algumas atitudes mais concretas. Diz: os que têm mulher, vivam como se não as tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Hoje, penso que devemos deter-nos no primeiro desses paradoxos. Quem está casado, viva como se não o estivesse. É uma palavra forte, aparentemente em contraste com todas as coisas belas que, em outras circunstâncias, a palavra de Deus nos disse sobre o matrimônio. Mas o contraste é somente aparente. Ela se atém apenas a explicar a palavra dita por Jesus ao estar dos seus, a respeito da mulher que tinha passado por 7 maridos. Os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido, conforme Lucas capítulo 20, versículos 34 seguintes. O matrimônio é uma forma boa de vida, querida por Deus, mas provisória. Existe e passa como esse mundo. É insensato, por isso, fazer do matrimônio um pretexto para não viver como peregrinos, isto é, escatologicamente a própria vida. E isso acontece. Entre as desculpas aduzidas pelos convidados para não participar do banquete do reino, uma pessoa diz a Jesus: era esta, casei-me. Tudo isso se repete infinitas vezes na vida. Tenho mulher, tenho filhos. Muitas vezes se torna uma desculpa para cobrir toda forma de avareza e de egoísmo, um pretexto para evitar qualquer risco e todo compromisso na comunidade cristã. É preciso viver escatologicamente também o próprio matrimônio. Isso significa não apostar nele toda a própria vida, não fazer do matrimônio, dos filhos, da casa, um ídolo ao qual sacrificar todos e tudo. Ademais, este é o modo mais fácil para torná-lo mais difícil. Submetido a esperanças exageradas e quase ilimitadas, o matrimônio não se sustenta, como não se sustenta qualquer coisa humana. Viver plenamente a própria condição de casado ou de casada em todas as dimensões, sem exceção, mas vivê-la como quem sabe que ela não é tudo. Como quem sabe que se pode perfeitamente ter sucesso no próprio matrimônio e ser, todavia, diante de Deus, um falido, e que vice-versa, pode-se falhar no próprio matrimônio e ter uma vida preciosa diante dos olhos de Deus, especialmente se resgatada pela aceitação da cruz. Na igreja, não são apenas os religiosos que devem testemunhar a ressurreição, mas também as pessoas casadas. Quem acredita que o corpo permanece para a ressurreição, cuida desse traje da alma e não a enxovalha com a fornicação. Quem, ao invés não crer na ressurreição, abandona-se à impureza, abusando do próprio corpo, diz São Cirilo de Jerusalém. Há modo de viver o matrimônio que não estão de acordo com a fé na ressurreição. Por vezes, não estão de acordo nem com a dignidade da pessoa humana e destroem fisicamente e moralmente as pessoas. O mundo de hoje inventou também revistas para os casais em que se propaga um modelo de vida matrimonial, mas conforme ao paganismo do que ao cristianismo. E tudo isso, às vezes, fundamentado em teorias psicológicas e sociais muito discutíveis. Prestigia-se a beleza e a juventude, porque o homem pagão, para se sustentar, tem necessidade absoluta de ser jovem e bonito. O mundo apresenta-se a ele todo povoado somente por jovens casais que não têm nenhum problema, mas somente os de ordem sentimental e sexual. De resto, aí reina o permissivismo mais desenfreado. É a nova idolatria de nossos dias: beleza, juventude, saúde e sucesso. O cristão deve buscar em sua fé na ressurreição a força para esclarecer e sublimar a própria vida sexual no namoro e no matrimônio. Que cada um de vós, advertia São Paulo, saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. São Pedro acrescenta:
Vós, os maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Portanto, elas são herdeiras com o mesmo direito que vós outros da graça que dá vida. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 7. Um dia, na ressurreição, o vínculo que uniu em vida um homem e uma mulher não será interrompido ou esquecido, como não ficará interrompido o vínculo que uniu no tempo Cristo e a Igreja, mas este será espiritualizado. Será um vínculo de perfeito amor e fidelidade, sem necessidade do sinal do amor físico que caracteriza essa vida. As verdadeiras e perfeitas núpcias se realizarão somente no céu, entre os filhos da ressurreição. Estou certo de que muitos namorados e cônjuges cristãos poderiam encontrar nesse pensamento a força de enfrentar desde agora situações difíceis de castidade, sem com isso perder o amor de seu matrimônio, acabando por desfazê-lo, mas antes crescendo no amor mais espiritual e mais profundo. Irmãos, dizemos também a eles, o tempo se fez curto como de dia, andemos decentemente, porque esse é o dia pleno, é o hoje que nos foi dado por Deus para entrar em seu repouso e que não devemos desperdiçar. Agora nos espera a Eucaristia. É o momento em que a escatologia cristã se faz presença. Nela recebemos um penhor da futura ressurreição. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.